Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano, eu sou consagrado da Comunidade Católica Shalom como Comunidade de Aliança. Dia 29, domingo passado, iniciou-se na liturgia da igreja um tempo novo, chamado Advento, um tempo de espera, um tempo de expectativa. E quem partilhou para nós foi a Shirley. Ela aprofundou a experiência com o sagrado que se faz carne. E o tema central, né, o foco, o rema, foi a vigilância. Então, hoje, nós iremos partilhar sobre um tema também muito profundo e muito caro para nós, que é aplanai os caminhos. Aplanai, que significa aplanar, fazer com que fique plano, liso, sem desigualdade. E aplanar o quê? O que é que Deus me chama neste tempo? Aplanar minha vida. Deus diz para nós, filho, abra o coração e deixe que eu torne sua vida pura e reta. E neste tempo eu reservo graças, na qual, se confiares, terás uma vida nova, uma vida transformada. E para aplanar o caminho, a nossa vida, nós teremos o auxílio de 4 figuras, que são o profeta Isaías, João Batista, Maria e José. É muito importante saber que a celebração do Advento é um meio precioso e indispensável para nos ensinar sobre o mistério da salvação e assim termos a Jesus como referência e fundamento, dispondo-nos a perder a vida em favor do anúncio e instalação do seu reino na nossa vida. Outra coisa muito importante neste tempo é saber que o Advento, na sua espiritualidade, nos impulsiona a viver alguns valores essenciais cristãos, como, por exemplo, a alegria expectante, a vigilância, a esperança, a pobreza e a conversão. Muitos de nós, neste tempo de grandes desafios, aonde a pandemia ela é real, é algo que nós tocamos todos os dias na nossa vida. O medo nos tire a alegria e principalmente a expectativa de um dia vitorioso. E é muito importante nós entendermos que um dia vitorioso não quer dizer que não venhamos a ter sofrimentos, desafios, dificuldades. Mas como eu me posto diante de tudo isso? Por isso, a nossa fé é cristológica. E neste tempo do Advento, Deus hoje quer transformar. Se eu estou triste, Ele quer me fazer feliz. Ele quer me fazer e me dar a graça de confiar nele a cada instante, diante de cada circunstância da nossa vida. E aí nos chama a vigilância, a nos perceber, a olhar para si em vez de olhar para o outro e cuidar da minha alma, do meu ser, para que assim ele possa contribuir com a sua graça. É preciso uma disposição de coração. A esperança é algo, que em nós deve estar assim muito presente. Porque
Já pensou viver sem esperanças? E a esperança vem de espera, de paciência, calma, saber que nós temos alguém ao nosso lado, a favor de nós e que luta por nós. E se confiarmos, nós seremos vitoriosos. E Deus, Ele é fiel. Ele não nos abandona. A pobreza, neste tempo onde nós somos impulsionados e motivados a gastarmos, e muitas vezes sem pensar no outro, de quantas pessoas necessitam da nossa partilha. O exagero fere a nossa pobreza. Falando de pobreza, isso não quer dizer que não possamos ter bens, mas o que eu faço com os bens? Como está a minha partilha? Como está o meu pensamento, a minha preocupação com as pessoas que convivem ao meu lado, as pessoas que passam por mim, os pobres. E não só existe pobre materialmente, existe pobre socialmente, espiritualmente. Então estejamos atentos neste tempo de advento a tudo isso que Deus vai nos falando. E a conversão de coração. A conversão que começa por dentro e se externa em mim. Conversão é mudança de direção, mudança de mentalidade. Eu que faço algo que eu percebo que preciso mudar e muitas vezes não consigo, mas com o auxílio e a graça de nosso Senhor, logo eu vou percebendo que aquilo que precisa mudar em mim vai começando a ser transformado. Novas atitudes, novas palavras, novo jeito de lidar e de entender o outro. Então, que nós possamos abrir o nosso coração neste tempo especial. Aproveite, não perca, não deixe para amanhã. E nesta partilha nós teremos como base sólida o Evangelho. E aí, eu vou ler aqui na Palavra de Deus aquilo que o profeta Isaías, aquilo que Deus quer nos dizer através do profeta Isaías, sua palavra. Lembre, a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, uma espada, que se nós abrirmos o coração, ela vai transformar a nossa vida. Então, Isaías capítulo 40 vai nos dizer, já no primeiro versículo, consolai meu povo, diz o vosso Deus. É importante entendermos que o povo de Deus neste tempo era escravo. E o profeta Isaías vai nos narrando a libertação do povo de Deus, que era escravo e passou a ser livre pela ação direta do nosso Deus. E da mesma forma, Deus, ele diz para nós, consolai. Muitos de nós precisam de consolo. Estamos tristes e precisamos ser alegres. E para isso deixamos Deus intervir na nossa vida. Deixe Deus intervir na sua vida. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhes em voz que seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Yahvé paga dobrada por todos os seus pecados. Deus é amor. Deus pagou dobrado por nós. Deus nos liberta de todo o pecado. Somos todos pecadores, precisamos sim ter consciência de quem somos. E aí, tendo esta consciência, Deus vem e nos liberta do pecado. Talvez nós tenhamos muitas prisões, nós estejamos ali presos, mas com certeza somos escravos muitas vezes de vários pecados e Deus quer nos libertar. Uma voz clama no deserto,
Abre um caminho para Yahvé na estepe. Aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todos os vales, todo monte e toda colina seja nivelada. Transformem-se e os lugares escarpados em planícies e as elevações em lagos, largos vales. Então a glória de Yahvé há de revelar-se a toda a carne. De uma só vez o fará, pois a boca de Yahvé o afirmou. Então é muito forte. O Senhor vem dizer nesta palavra, através do profeta, sejam entulhados todo o vale, todo o monte e toda a colina seja nivelada. Transformem-se em lugares escarpados as planícies e em planícies. Então, Deus nos chama a aplanar, abrir o coração e deixar que Ele, todas as coisas que precisam mudar, que precisam de conversão em nossa vida, que precisam ser transformadas, mudadas, Deus hoje, neste tempo do Advento, Ele renova em nós essa graça. Então, que eu possa deixar que Deus, Deus que quer que todos sejamos felizes, deixamos que Deus possa converter o nosso coração, possa mudar o nosso coração. E no Salmo 84, vai nos dizer: Senhor, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Senhor, mostrai-nos vossa bondade e a vossa salvação nos concedei-nos. Quando vai nos dizer mostrai-nos, é porque eu não enxergo. E a vossa salvação nos concedei-nos. Muitas vezes, e muitos de nós, não conseguimos enxergar aquilo que precisa mudar. As pessoas até vêm e nos dizem, você precisa mudar nisso ou naquilo, as pessoas nos apontam. Ou muitas vezes somos nós que apontamos para o outro e não olhamos para a nossa vida. E aí o Salmo 84 vai dizer, mostrai-nos, Senhor. Que Deus possa mostrar aquilo que você precisa mudar, aquilo que eu preciso mudar. Para que, consciente de quem eu sou e de quem Deus é, tenhamos a graça de uma verdadeira conversão na nossa vida. E ainda a palavra de Deus vai nos dizer, neste tempo, nesta liturgia tão rica, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 14, o seguinte: há, contudo, uma coisa, amados, que não podemos ignorar, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir suas promessas, como pensam alguns, entendendo que há demora. Essa palavra é tão forte porque ela nos dá uma nova consciência de que não estamos sós e que Deus não nos abandonou. Porque há um tempo de Deus na vida de cada um de nós. E muitas vezes eu estou dizendo, Deus me abandonou, Deus não liga para mim, Deus não me ouve. Mas, irmãos, que esta palavra possa renovar a esperança em nós. De saber de que no tempo certo Deus agirá na nossa vida. Temos paciência, já que o advento é esse tempo propício de espera, que nós possamos esperar a graça de Deus acontecer. E aí continua, o que Ele está usando de paciência convosco. Deus com certeza está esperando que eu abra meus olhos, como disse o Salmo. Mostrai-nos, Senhor. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente não consegue enxergar.
Então Deus está, diz a palavra, usando de paciência com cada um de nós, porque não quer que ninguém se perca. Deus não quer que eu e que você se perca, mas que todos venham a converter-se. Neste tempo, hoje, Deus nos chama à conversão. Quando enxergamos os nossos pecados, quando enxergamos tantas coisas que precisamos mudar, quando nos deparamos com a nossa realidade, olhamos para nós, muitas vezes perdemos a esperança, mas Deus está usando de paciência porque Deus é amor. Acredite na mudança, acredite na sua conversão, mas para isso é preciso aderir à vontade de Deus. É preciso contribuir com a graça de Deus. E Deus nos chama à conversão. Se Ele nos chama a mudar de direção, é porque nós estamos no caminho errado. Que passos eu estou dando? Em quem eu estou confiando? Que possamos abrir os nossos olhos e que Deus possa nos dar a graça de enxergar que precisamos mudar de vida, que precisamos ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a cada um de nós. E aí gera em nós a pergunta: em que eu preciso mudar? O que hoje é tão forte em sua vida que você diz não tenho força? Mas se confiares na graça de Deus, Deus transformará a sua vida. Eu lembro de quando eu tive a primeira experiência com Deus. Faz muito tempo, em 98. Eu também pensava que minha vida não poderia mudar, não poderia ser transformada. Mas ao ser convidado para um grupo de oração, ao me deparar com a palavra de Deus, com a condução daquela oração naquele tempo, algo mudou na minha vida. Fui percebendo ao longo do tempo que eu era amado e que alguém, Deus, poderia mudar a minha vida. E hoje eu olho para trás e vejo quantas coisas mudaram. Olho para o meu hoje e vejo o quanto ainda preciso mudar. Então, neste tempo de graça, de espera, de expectativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos ir preparando o nosso coração. Agora, o nosso coração é a manjedoura, onde o menino de Deus quer habitar e resplandecer a sua luz poderosa, o seu amor infinito, e transformar e convertendo passo a passo a nossa vida. Versículo 10: o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus se desfarão com estrondo, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Quando se fala da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, gera em nós muitas coisas. Pensamos, quando será? Não vamos esperar para amanhã. Vamos juntos, hoje, deixar Deus transformar minha vida. Porque é o seguinte, na verdade nós não temos amanhã, nós temos o hoje. Hoje eu acordei, amanhã eu não sei. Então Deus me chama a viver bem hoje e viver conforme a sua sagrada Escritura. Deus te chama à conversão hoje. Então, se Deus me chama, é porque Ele nos conhece, sabe quem eu sou, sabe quem você é,
e sabe que eu preciso. Então, Ele nos dará a graça de uma verdadeira e sincera conversão. E aí, nos chega o Evangelho em Marcos, capítulo 1, o Evangelho de Marcos, de São Marcos, nos versículos de 1 a 8, que vai nos dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai reta suas veredas. O Evangelho vai nos dizer: preparai o teu caminho. Deus está falando para mim e para você. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nós não somos de ninguém a não ser de Deus. Mas como filho de Deus, muitas vezes estamos como filho pródigo. Escolhemos outros caminhos. Escolhemos experimentar aquilo que nos fere e que nos faz pecar. E o Senhor vem dizer: tornai reta suas veredas. Vamos imaginar uma estrada cheia de curvas, maior dificuldade para dirigir. Uma estrada reta é o que Deus nos chama a ter, uma vida reta. Com isso, Deus não quer dizer que não venhamos a pecar, mas consciente de que nós erramos, de que nós pecamos, que nós possamos fazer a nossa parte, de contribuir com a graça de Deus, de termos vidas conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que nós somos, filhos de Deus. E se somos filhos, Ele mesmo nos capacitará a ter uma vida reta, concreta, uma vida de conversão a cada dia. Nós somos exortados pela palavra de Deus. E nós precisamos, acordar. A vida não é fácil? Não é. Mas nós não podemos mais viver como se não fôssemos filhos de Deus. Olhe lá para fora. Olhe para aquilo que o mundo te oferece. Parece bom, né? Gera prazer. Mas, por experiência própria, muitas feridas são geradas no mais profundo do nosso ser, porque nós decidimos experimentar daquilo que não nos convém. E essas feridas, elas nos machucam. Nós precisamos decidir, e este é o tempo propício, nos decidir pela vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas é o melhor para nós. Porque, como diz a carta 2 de Pedro, Deus virá como ladrão, nós não sabemos a hora. E como Deus nos ama e tem paciência conosco, mas nós não sabemos quando Ele virá. E nós não sabemos até quando estaremos aqui na terra. Então, que nós possamos ser vigilantes neste tempo. No versículo 4, João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo de João Batista era de arrependimento dos pecados.
João Batista, ele anunciava o Messias, Jesus. E as pessoas ouviam, com certeza muitos aderiam e outros não davam nem ouvido. E aí, como grande auxílio, um grande sacramento, a confissão. Confessar os pecados diante de um sacerdote e receber a absolvição de Deus, se tornar puro e ganhar força para dizer não aos pecados. E muitos em nós sabemos, são de estimação. Nós não largamos eles. Mas por experiência própria, também em minha vida, existiam pecados que eu pensava assim: nunca vou deixar de fazer isso, sou fraco. É verdade, eu sou fraco. Nós somos assim. Mas eu olho para a minha história e vejo coisas que eram impossíveis, cujo diz a palavra de Deus, impossíveis aos homens, mas para Deus nada é impossível. E Deus foi capaz de me fazer renunciar muitas coisas por amor a Ele, porque Ele primeiro me amou. Versículo 5: E iam até Ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por Ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A palavra de Deus vem me mostrar a pobreza de João e a força que exerce numa pessoa que vive a pobreza. Com isso, eu recordo aquilo que eu falei no início, que na pobreza não impede de que tenhamos bem, mas daquilo que nós fazemos com os bens que Deus concede para nós administrarmos. João vivia, se cobria, se vestia com pelo de camelos, se alimentava de mel e gafanhoto. E muitas vezes na minha vida sobra, e eu não olho nem para o lado. Aí sim eu estou ferindo a pobreza. E o Senhor, Ele nos chama a partilhar. Não é preciso ir tão longe para ver quantas pessoas necessitadas. E que Deus nos dê a graça de olhar para os nossos irmãos e partilhar aquilo que temos. Existe uma diferença imensa entre justiça e amor. Quando eu faço justiça é porque eu divido aquilo que sobra. Mas quando eu divido aquilo que eu tenho, o pouco que eu tenho, isso é amor. Isso é graça de Deus. Peçamos a nosso Senhor essa graça. E proclamava João Batista: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. João Batista, ele tinha consciência de quem era Cristo, mais forte do que ele e de todos. E ele tinha consciência da vinda de Jesus. Ele esperava, era expectante. Com certeza João Batista, ele vibrava, ele esperava, ele se alegrava. Ele era um homem cheio de esperança. E esperava a vinda do Senhor, como neste tempo também nós devemos esperar o nascimento de Jesus e que Jesus nasça no nosso coração, convertido, cheio de esperança, de temor a Ele. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das sandálias. É no detalhe, né? João Batista é incrível, né? Um homem convertido que tinha consciência que não era digno nem de se abaixar perante Ele, nem de desatar suas sandálias.
Só Deus é digno de tudo, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E que nós possamos ser como João, humildes, simples, pobres. E por fim, eu vos batizei com a água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Que neste dia nós possamos clamar: vem, Espírito Santo. Porque sozinhos nós não seremos capazes de nos converter. Mas com o auxílio do Espírito Santo, aí sim, a ação de Deus dentro de nós, que se expressará, esta conversão de coração, ela se expressará no dia a dia da nossa vida, na nossa fala, nos gestos, nas menores ações. Então, que Deus possa, neste advento, tempo de espera, de expectativa, nos dar a graça de uma verdadeira e sincera conversão. E que eu possa contribuir para que tudo isso aconteça. Para que assim eu possa ser um homem e uma mulher alegre, cheio de expectativa, de esperança. E que possa a cada dia, mesmo sendo pecador, estar disposto a viver a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe. Shalom.